E aí, my people, tudo beleza? A nossa videoaula de hoje de termodinâmica será sobre equações de estado. E esse nome é dado a essas equações pois permitem calcular propriedades intensivas mensuráveis a partir de outras propriedades utilizadas para definir o estado de uma substância. E quando falamos de equação de estado, não podemos deixar de falar da mais famosa, que é a do gás ideal, que em torno de 1700 os cientistas Boyle, Charles e Gay-Lussac realizaram vários estudos com gases e observaram que o volume é inversamente proporcional à pressão, quando a temperatura é mantida constante. Além disso, eles também observaram que a temperatura era diretamente proporcional ao volume, quando a pressão é mantida constante. Mas foi somente em torno de 1800 que Benoit Clapeyron, que é considerado um dos fundadores da termodinâmica, formulou a equação dos gases ideais, em que a pressão vezes o volume é igual ao número de mol vezes R vezes a temperatura, sendo que R é a constante universal dos gases, que é uma constante física que relaciona a quantidade de um gás em termos de número de mols e volume com a pressão e temperatura. Assim, no SI temos as seguintes unidades: Pascal para a pressão, metro cúbico para volume, mol para número de mols, Kelvin para a temperatura, e para o R temos Pascal vezes metro cúbico dividido por mol vezes Kelvin. Com isso, observamos que nessa fórmula temos duas propriedades intensivas, pressão e temperatura, e duas extensivas, volume e número de mols. Mas, se dividirmos o volume pelo número de mols, obteremos assim o volume molar, que é uma propriedade intensiva. Logo, temos que pressão vezes volume molar é igual a constante universal dos gases vezes temperatura. Mas, nada impede de fazer uso do volume específico ao invés do volume molar. Sendo assim, partindo dessa fórmula inicial PV igual a nRT, temos que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar da substância. Desta forma, ao dividir o volume pela massa, teremos o volume específico, e ao dividirmos a constante universal dos gases pela massa molar, temos algo que alguns livros chamam de constante do gás. Assim, temos pressão vezes volume específico, que é igual a constante do gás vezes a temperatura. Relembrando que o R do gás é a constante universal dos gases pela massa molar da substância e que possui a seguinte unidade no SI: Pascal vezes metro cúbico dividido por grama vezes Kelvin. Digamos que um arranjo cilindro-pistão contém um fluido que se comporta como gás ideal e está a uma condição inicial de pressão, temperatura, volume e número de mols. Esse sistema passa por algum processo que altera as condições iniciais. Assim, temos a equação do gás ideal para as duas condições. Notem que esse cilindro-pistão é um sistema fechado, logo, a massa ou a quantidade de matéria é constante. Assim, essas duas equações podem ser reescritas dessa forma. Como o número de mols e a constante universal dos gases são iguais para as duas equações, elas podem ser igualadas, resultando nessa relação em que pressão inicial, volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final, e é válida somente para gases ideais em sistemas fechados. O gráfico a seguir ilustra o comportamento da pressão em função do volume de um fluido, que, a princípio, segue o comportamento de gás ideal. Partindo do pressuposto que esses círculos verdes simbolizam dados experimentais, assim nós podemos utilizar o modelo do gás ideal para verificar como fica o ajuste aos dados experimentais. Essa linha amarela representa os valores preditos pelo modelo, só que ele não está, abre aspas, passando por cima dos dados, fecha aspas. Mas podemos perceber que, embora o modelo não tenha o mesmo comportamento quantitativo que os dados, o modelo consegue representar muito bem esse comportamento, mas de forma qualitativa. Esse problema ele pode ser resolvido de uma maneira bem simples. Basta fazermos uso de um fator de correção para ajustar o modelo aos dados experimentais. Esse fator de correção, aplicado à equação de estado do gás ideal, é conhecido como fator de compressibilidade e será explicado na segunda parte dessa videoaula. Então é isso, my people. A nossa videoaula de hoje fica por aqui. Até a próxima!